dia, crianças. Bom domingo para vocês. Um ótimo dia do Senhor, o dia da Santa Convocação. Que hoje seja um dia grandemente abençoado na vida de vocês. Como vocês passaram a semana? Tudo bem com vocês? Infelizmente, ainda não podemos estar convivendo próximos na igreja, nem estar desfrutando da presença dos nossos amigos. Mas vamos orar a Deus para que esses dias sejam abreviados, esses maus dias sejam abreviados e que nós possamos voltar ao convívio à igreja. Nós estamos hoje estudando a lição número 10 sobre o Mar da Galileia. Mas vocês lembram da lição anterior? No domingo passado, nós estudamos sobre Jerusalém e ali nós podemos estudar um pouquinho, acompanhar os últimos passos de Jesus até a crucificação dele. E vocês viram que em semana passada eu coloquei um mapazinho falando todos os importantes locais que Jesus passou nos seus últimos dias. Foram os dias de muito sofrimento, foram os dias de muitas dores para Jesus, mas tudo estava dentro do plano de Deus e ele fez exatamente o que o pai dele tinha planejado. Em Jerusalém, Jesus passou momentos muito atribulados. Vocês lembram que o que antecedeu a morte de Jesus Cristo? Vocês lembram os locais que eles passaram? Eu falei um pouquinho sobre essa entrada de Jesus em Jerusalém, como fizeram festa para ele, para a chegada dele ali em Jerusalém. Falei um pouquinho sobre a última ceia, onde Jesus fala ali com seus discípulos. Depois que ele fala ali com seus discípulos, ele vai para o Monte Getsemane. Nós podemos ver que depois que Jesus saiu da última ceia, junto com seus discípulos, ele se dirigiu ao Getsemane para fazer a oração e ali entrar em comunhão com Deus. Ali também ele passou uma grande aflição na vida dele, que foi o momento em que ele foi preso e levado à presença de Pilatos e sendo julgado por muitas pessoas ali que queriam acusar de qualquer forma. Jesus não negou o objetivo que ele tinha sido enviado por Deus, que era para a salvação de todo o povo. Então, Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele foi julgado, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. E hoje ele está à direita do Pai e nós esperamos ansiosamente o retorno de Jesus para buscar a sua santa igreja. O Mar da Galileia, Jesus fez o primeiro contato. Ele iniciou o seu ministério exatamente ali, escolhendo os discípulos que iam acompanhar para pregar o evangelho. E os primeiros discípulos nós vamos encontrar no livro de Marcos, no capítulo 1, do 14 ao 21. Após ele saber da prisão do seu primo João, ele vai ao Mar da Galileia e ali ele se encontra com André e com Simão. E ele pede para que eles venham acompanhar. Eles prontamente se apresentam e passam a seguir Jesus. Um pouco mais à frente, ele encontra o Tiago e o João. Também aceitaram seguir a Jesus. Ora, nesse momento, nós podemos ver como o Senhor tem tudo planejado para que a palavra dele se cumprisse. Ali, aqueles homens tinham sido escolhidos por Jesus. Não naquele momento, o Senhor já tinha determinado quais seriam aqueles que iriam seguir Jesus. Eles trabalhavam, tinham família, mas eles não hesitaram em servir a Jesus. E ali Jesus disse para eles que eles iam ser pescadores de homens. Muito provavelmente eles não entenderam, mas eles creram que se seguissem a Jesus, estariam fazendo o melhor para as suas vidas. Jesus disse para eles que ia falar Jesus pregou para eles sobre arrependimento, sobre o reino de Deus, sobre a fé e como foi importante eles
ouvir essas palavras, eles entenderem esses ensinamentos de Deus, para que eles pudessem passar para as outras pessoas sobre o Evangelho de Deus. Ali também no Mar da Galileia, nós vemos outra passagem bíblica que se encontra em Marcos, no capítulo 4, do 35 a 41. É nesse momento que eu não sei se vocês lembram que os discípulos estavam num barco e então Jesus está dormindo ali e então começa uma grande tempestade. Os discípulos de Jesus ficam apavorados e começam a gritar e chamar o mestre que está ali dormindo e tranquilo. Mas Jesus acalma eles e sabe o que Jesus faz? Eu acho que vocês lembram, né? Jesus acalma o mar, ele manda o vento obedecer ele e o vento obedece e o mar fica tranquilo e os discípulos ficam impressionados como aquele homem tinha poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre a natureza. Eles não tinham ideia ainda do poder de Deus, do poder de Jesus, mas ali eles puderam ver o quão Jesus era poderoso e quanto eles deviam confiar em Deus. Outra passagem bíblica que nós temos muito conhecimento é aqui se encontra em Marcos, no capítulo 6, no versículo 30, que fala sobre a multiplicação de peixes e pães. Jesus ali estava pregando para uma multidão de pessoas e muitos tinham necessidade de ouvir a palavra, eles estavam ansiosos por ouvir aquelas palavras tão bonitas que Jesus estava falando ali sobre o reino de Deus, sobre a salvação, sobre a remissão de pecados. E ali eles tinham prazer de seguir a Jesus e ouvir a palavra de Deus. Em determinado momento, ele ali pregando, Jesus saiu daquele lugar, ali ainda no Mar da Galileia, e ali ele encontrou pessoas também sedentas para ouvir a palavra de Deus. Então, ele também foi compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. Mas, chegando em determinado momento, eles viram que tinha muita gente e que elas precisavam se alimentar. Então, os discípulos preocupados, eles foram perguntar a Jesus como é que iam alimentar todo aquele povo. Todas aquelas pessoas que estavam ali estavam com fome e eles não tinham alimento para poder dar para aquelas pessoas. E aí Jesus faz um milagre maravilhoso. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e transforma em vários cestos de alimentos, vários pãezinhos, vários peixinhos para poder alimentar aquela multidão toda. E então eles ficam felizes porque eles podem ver a palavra de Deus, os milagres de Deus acontecerem. Muitos duvidaram, mas muitos creram e ficaram admirados como que Jesus poderia fazer um milagre daquele, multiplicar tantos pães e tantos peixinhos e alimentar aquele povo todo. Nossa passagem bíblica agora está no livro de Marcos, no capítulo 6, do 45 ao 52, que fala exatamente, após esse momento que Jesus multiplicou os pães, então ele chamou seus discípulos e pediu para eles caminharem na frente, irem na frente no barco, pois eles iam atravessar o rio para ir para o outro lado. Jesus se despediu e ficou sozinho ali com aquele povo que estava ali, ouvindo a palavra de Deus e tinha visto o milagre da multiplicação dos pães. E os discípulos caminharam e foram à frente. Após se despedir de todas aquelas pessoas que estavam ali, Jesus foi ao monte orar e está em comunhão com Deus. Quando ele retornou para encontrar os seus discípulos, ele viu que o barco estava sem conseguir retornar à beira do rio. E então ele ficou preocupado e ele foi ter encontro com os seus discípulos andando por sobre o mar. Minha gente, imagine, você está dentro do barco, já está desesperado com o barco balançando e de repente viu uma pessoa caminhando pelo mar. Eles ficaram espantados, eles ficaram com medo e começaram a gritar. Eles pensavam que era um fantasma que estava vindo. Então, quando Jesus se aproximou deles, Jesus disse: "Não temas, sou eu." Então eles viram que era Jesus e ficaram admirados. Como era que Jesus estava andando por sobre o mar? Que passagem maravilhosa, né? Que milagre tremendo. Jesus estava mostrando ali para os seus discípulos como era importante crer em Deus, como era importante ter fé e buscar
é sempre mostrar para as pessoas que o Evangelho de Deus se cumpre verdadeiramente. E então, os discípulos viram Jesus entrar no barco e se acalmaram. Por último, nós vimos agora quando Jesus anda sobre o mar. Quantas oportunidades maravilhosas que os discípulos tiveram de estar presentes ali naqueles momentos onde Jesus fez milagres tremendos. Como eles tinham o privilégio de estar ali do lado de Jesus, de ouvir falar da boca do Messias sobre salvação, como era importante se arrepender dos seus pecados, como era importante ter comunhão com Deus, ter fé em Deus. E ali ele demonstrou para muitos dos seus apóstolos, dos seus discípulos, aqueles que muitos até duvidaram desses milagres de Jesus, como ele tinha poder para fazer aquilo e como eles eram homens de pouca fé, fracos, não conseguiam entender que aqueles milagres eram vindos do Deus Todo-Poderoso, que estava dando capacidade ao seu filho de pregar o Evangelho para que muitos fossem salvos. Mas ali Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles também fossem ao ID, pregar o Evangelho, falar de Deus, falar sobre a salvação. Que o nosso Deus Todo-Poderoso faça compreender todas essas passagens bíblicas maravilhosas, que vocês possam ler elas, estudarem durante a semana e crerem na Santa Palavra de Deus e levar a Palavra de Deus para aqueles que precisam. Vamos também falar agora o nosso versículo da semana, que nós já decoramos semana passada, que fica em Salmo 125:4, que diz: Faze o bem ao Senhor, aos retos e bons de coração. Que Papai do Céu abençoe o lar de vocês, que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E não esquecemos de orar pelo nosso país, pela nossa amada igreja, por todas as pessoas que estão responsáveis por levar a palavra de Deus na sua casa. Agradecer a Deus por todas as pessoas que estão comprometidas em estar falando de Deus, pregando o Evangelho, nas partes das mídias da igreja, que todos possam ser grandemente abençoados. Que nós possamos estar orando também pelos nossos enfermos, os nossos idosos, os nossos queridos idosos também, que Deus possa estar abençoando a cada um, dando saúde, que esteja trazendo alegria quando houver a tristeza, que esteja trazendo ânimo quando o coração estiver contrito, que eles possam estar sempre alegres no Senhor e que eles possam retornar brevemente ao convívio da igreja. Papai do Céu, abençoa a semana de vocês. Papai do Céu, abençoe a vida de vocês e que nós possamos estar sempre em comunhão com Deus, orando e buscando a Ele e lendo a sua santa palavra. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.